Boa noite. Respire fundo e relaxe. Imagine por um instante um lugar que não deveria existir. Um mundo onde cada objeto, cada montanha, cada ser, projeta no chão não uma, mas duas sombras distintas. Uma escura e nítida, a outra pálida e alongada, como um fantasma. Um lugar onde o céu é adornado por dois sóis, dançando um com o outro em uma valsa cósmica. Isso soa como uma violação das leis da física, um paradoxo da óptica, um sonho. Mas esta noite, nossa jornada não nos levará a um sonho, mas a uma realidade espantosa, escondida nas profundezas do cosmos. Nós vamos visitar um planeta com duas sombras e descobrir que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que a nossa intuição pode conceber. Prepare-se para relaxar, para se soltar e para adormecer ao som de uma história que expande os limites da realidade. Aqui na Terra, nossa experiência é definida pela singularidade. Um sol no céu, uma lua à noite, uma sombra que nos segue fielmente durante o dia. A luz viaja em linha reta e nosso corpo, ao bloquear essa luz, cria uma área de escuridão atrás de nós. É uma das primeiras lições de física que aprendemos, de forma intuitiva, ainda na infância. É simples, previsível, reconfortante. Essa simplicidade moldou nossas mitologias, nossa arte e nossa ciência. Mas o universo não tem obrigação de ser simples. Muito pelo contrário. Lá fora, na vastidão da Via Láctea, a singularidade é a exceção, não a regra. Mais da metade de todas as estrelas que vemos como pontos solitários de luz no céu noturno são, na verdade, sistemas múltiplos. 2, 3 ou até mais estrelas, presas pela gravidade em uma dança eterna. Por séculos, imaginamos como seria viver em um mundo assim. A ficção científica nos deu vislumbres, como o icônico planeta Tatooine de Star Wars, com seu inesquecível pôr do sol duplo. Era uma fantasia, um cenário exótico para aventuras distantes, mas a ciência, em sua busca incansável, transformou essa fantasia em fato. Hoje, sabemos que esses mundos existem, planetas que orbitam não uma, mas duas estrelas. E é em um desses mundos, um planeta circumbinário, que a regra da sombra única é lindamente quebrada. Nossa viagem começa aqui, no silêncio do seu quarto. Feche os olhos e sinta o peso do seu corpo se dissolvendo na superfície macia. Deixe para trás o dia que passou, as preocupações, os ruídos. Agora, somos apenas consciência flutuando em uma escuridão quente e confortável. Visualize à sua frente uma pequena centelha de luz. Ela pulsa suavemente, chamando por você. Com cada respiração, você se aproxima mais dela. Essa centelha é a nossa nave, uma embarcação de pura imaginação. Entre nela. Não há metal frio, nem painéis de controle complicados. Apenas um assento confortável que se molda perfeitamente ao seu corpo. Lá fora, através de uma janela panorâmica, a Terra se afasta lentamente. Uma esfera azul e branca, girando em um silêncio majestoso. As luzes das cidades brilham como joias espalhadas sobre um veludo escuro. É a nossa casa, o nosso ponto de partida. Mas o nosso destino está muito, muito longe. A nave acelera, sem som, sem esforço. As estrelas, antes pontos fixos, começam a se esticar, transformando-se em finas linhas de luz, como um túnel de brilho nos envolvendo. Estamos entrando no hiperespaço da mente, viajando mais rápido que a luz, em direção a um sistema estelar a 245 anos-luz de distância. O nome dele é Kepler 16. Lá, duas estrelas esperam por nós, e ao redor delas,
gira o nosso destino, um planeta chamado Kepler 16b, um mundo de gás e rocha do tamanho de Saturno, onde o conceito de sombra é reescrito a cada momento. A viagem pelo cosmos profundo é uma meditação em si. Lá fora, o tempo perde o seu significado linear. Passamos por nuvens de gás interestelar, nebulosas que são verdadeiros berçários de estrelas. Elas brilham com cores que os olhos humanos mal conseguem registrar. Rosas profundos, azuis elétricos, verdes etéreos. São como catedrais cósmicas, vastas e silenciosas, onde a matéria se transforma em luz. Vemos galáxias distantes, espirais de bilhões de estrelas, girando lentamente ao longo de eras geológicas. Cada ponto de luz em uma dessas galáxias é um sol, e ao redor de muitos deles, planetas desconhecidos realizam suas órbitas silenciosas. A escala de tudo isso é quase incompreensível, e essa incompreensibilidade é libertadora. Nossos problemas, nossas ansiedades, parecem tão pequenos, tão insignificantes diante dessa imensidão. A nave continua sua jornada, um pequeno ponto de consciência, atravessando o vazio. O silêncio não é vazio, mas preenchido por uma vibração sutil, a música de fundo do universo. É o som da expansão, o eco do Big Bang, a pulsação da própria existência. Neste estado de tranquilidade, seu corpo relaxa ainda mais. Seus músculos se soltam, sua respiração se aprofunda e sua mente se abre para a maravilha que está por vir. Estamos nos aproximando do nosso destino. O túnel de luz à nossa frente começa a se dissipar e as estrelas voltam a ser pontos brilhantes em um fundo de veludo negro. Mas algo está diferente. Bem no centro do nosso campo de visão, um ponto de luz brilha com mais intensidade que os outros. Na verdade, não é um ponto, são dois. À medida que nos aproximamos, os dois pontos de luz se resolvem em dois discos distintos. Duas estrelas. Elas são as soberanas do sistema Kepler 16. Uma é maior e mais brilhante, uma estrela do tipo K, com cerca de 69% da massa do nosso Sol. Sua luz é um tom quente de laranja amarelado, como o mel derretido. Ela é a estrela principal, a âncora gravitacional do sistema. Ao seu redor, em uma órbita que leva 41 dias para se completar, dança sua companheira. Uma estrela muito menor e mais fraca, uma anã vermelha do tipo M, com apenas 20% da massa do nosso Sol. Sua luz é um vermelho profundo, como uma brasa incandescente. Elas giram uma em torno da outra, presas em um abraço gravitacional que já dura bilhões de anos. Vistas de nossa perspectiva, elas se eclipsam periodicamente. A pequena anã vermelha passa na frente da gigante laranja, causando uma pequena diminuição em seu brilho. E então, a gigante laranja passa na frente da anã vermelha, ocultando-a completamente por um tempo. Foi através dessas piscadas rítmicas, dessas piscadelas cósmicas, que os astrônomos aqui na Terra deduziram sua existência. A dança delas é um relógio celestial de precisão espantosa. É um espetáculo de uma beleza calma e poderosa. A luz combinada das duas estrelas banha o espaço ao redor com um brilho peculiar, uma mistura de tons quentes que não existe em nosso sistema solar. É uma luz que carrega em si a história de duas vidas estelares entrelaçadas, uma sinfonia de fótons laranja e vermelhos. Agora, nossa atenção se volta para o espaço ao redor dessas duas estrelas dançarinas. Onde está o planeta? Em um sistema binário como este, a formação de planetas é um processo caótico.
A atração gravitacional das duas estrelas pode facilmente ejetar qualquer corpo em formação para o espaço interestelar. Por muito tempo, os cientistas se perguntaram se planetas estáveis poderiam sequer existir em tais ambientes. A resposta, como descobrimos, é um retumbante sim. Procuramos por um mundo que não orbita apenas uma das estrelas, mas ambas. Um planeta circumbinário. E então, nós o vemos. Ele se revela não pela luz que emite, mas pela luz que bloqueia. Um ponto escuro, perfeitamente redondo, transitando em frente à estrela laranja. É Kepler 16b, um gigante gasoso com uma massa semelhante à de Saturno. Ele não tem uma superfície sólida para se pisar, mas é um mundo por direito próprio, com uma atmosfera densa e, possivelmente, um sistema de anéis e luas. Sua órbita é vasta. Ele leva 229 dias para completar uma volta ao redor do centro de massa de suas duas estrelas-mãe. De sua perspectiva, o balé das duas estrelas acontece no centro de seu universo. Às vezes, as estrelas estão próximas no céu do planeta. Outras vezes, estão em lados opostos, criando um dia que nunca termina. A visão deste mundo, silencioso e majestoso em sua órbita dupla, é profundamente calmante. Ele existe em um equilíbrio delicado, uma prova da resiliência da formação planetária. Ele nos mostra que a vida, ou pelo menos a existência de mundos, pode florescer nos lugares mais improváveis. Embora Kepler 16b seja um gigante gasoso, frio e inóspito, vamos usar o poder da nossa imaginação para conjurar uma de suas luas, uma lua rochosa, grande o suficiente para ter sua própria gravidade e talvez uma fina atmosfera. É para esta lua que nossa nave agora se dirige. Descemos suavemente através das camadas superiores de sua tênue atmosfera. O céu acima de nós é uma visão de tirar o fôlego. Não é azul como o nosso, mas um tom profundo de violeta, quase anil. E nesse céu, os dois sóis brilham. O sol laranja, Kepler 16a, parece um pouco menor e menos intenso que o nosso Sol, visto da Terra. O sol vermelho, Kepler 16b, é um ponto menor, mas intensamente colorido, como uma gota de rubi líquido. Eles estão atualmente em posições diferentes no céu, criando uma iluminação complexa e multidirecional. A paisagem que se revela abaixo de nós é desoladora e bela. Vastas planícies de poeira escura, interrompidas por cadeias de montanhas com picos afiados, que nunca foram erodidos pela chuva ou pelo vento forte. A gravidade aqui é mais fraca e as montanhas se erguem a alturas impossíveis na Terra. Não há sinais de vida, nem o verde da vegetação, nem o azul da água, apenas o silêncio mineral de um mundo antigo, e é neste silêncio que a verdadeira magia acontece. A nave pousa sem um som em uma vasta planície. A poeira fina se assenta lentamente. A porta se abre. E nós saímos para experimentar em primeira mão o fenômeno das duas sombras. O ar, ou a ausência dele, exige nosso traje imaginário, mas podemos sentir, através das solas de nossas botas, a textura do solo. É um pó fino, quase como talco, que se agarra a tudo. Damos alguns passos e a baixa gravidade nos permite saltar com uma leveza onírica. Cada movimento é lento, deliberado, gracioso. Agora pare e olhe para baixo. A seus pés, a prova da dualidade deste universo se estende sobre o solo. Sua sombra, a primeira, projetada pelo sol laranja, a estrela maior. Ela é escura, quase preta, com bordas bem definidas. É a sombra que você reconheceria, a silhueta familiar de sua própria forma. Ela aponta para longe da fonte de luz mais forte, um recorte nítido de escuridão
contra a poeira pálida, mas seus olhos são atraídos para algo mais, algo estranho e etéreo. Ao lado da primeira sombra, ligeiramente deslocada, está a segunda. Esta é a sombra projetada pela anã vermelha. É completamente diferente. É mais fraca, mais pálida, com uma cor acinzentada. Suas bordas são difusas e suaves, um borrão em vez de um contorno. E por ser projetada de um ângulo diferente no céu, ela tem uma forma diferente, mais alongada, distorcida. Uma não é a ausência de luz, ambas são. Mas a segunda sombra, a sombra fantasma, existe em uma área que ainda está sendo iluminada pelo sol laranja. E a primeira sombra, a escura, existe em uma área que ainda está sendo banhada pela luz avermelhada da anã vermelha. O resultado é que não há escuridão verdadeira, apenas áreas de iluminação mista. É uma lição de ótica que é ao mesmo tempo simples e profundamente complexa. Vamos analisar mais de perto este balé de luz e penumbra. Levante sua mão. No chão, 2 mãos sombreadas imitam o seu movimento. Uma é uma silhueta escura e forte. A outra é um eco pálido, um sussurro de sombra. Elas se movem em uníssono com você, mas em descompasso uma com a outra, pois seus mestres celestiais estão em posições diferentes. Agora, caminhe lentamente pela planície. Suas 2 sombras deslizam sobre o terreno, às vezes se sobrepondo, às vezes se separando. Quando elas se cruzam, criam uma terceira área, ainda mais escura, onde a luz de ambas as estrelas é bloqueada. É a umbra, o coração da escuridão. As áreas ao redor, onde apenas uma fonte de luz é bloqueada, são a penumbra. Este mundo é um estudo em penumbras. Olhe para as montanhas distantes. Suas encostas são um mosaico de luz e sombra. Uma face da montanha, banhada pela luz laranja, brilha com tons quentes de ocre e siena. Mas sua sombra não é preta. É um vermelho profundo, pois está sendo iluminada apenas pela anã vermelha. A outra face da montanha, na sombra da anã vermelha, é banhada em luz laranja, parecendo um deserto terrestre ao entardecer. É uma paisagem que muda constantemente a cada minuto que as estrelas se movem em suas órbitas. As sombras se alongam, encurtam, mudam de cor e de intensidade. É como se a própria realidade estivesse tremeluzindo, indecisa sobre como se apresentar. E neste espetáculo silencioso há uma paz profunda. A paz de testemunhar uma lei fundamental da natureza se desdobrando de uma forma tão bela e inesperada. O tempo passa de forma diferente aqui. Não há um ciclo de dia e noite como o conhecemos. Em vez disso, há um ciclo de alinhamentos estelares. Passamos horas explorando esta paisagem de sombras duplas. Observamos como as sombras das crateras se movem, revelando e escondendo detalhes em seu interior. Vemos como um desfiladeiro estreito pode ter um lado iluminado em laranja e o outro em vermelho, com o fundo em uma escuridão quase completa. É um mundo de contrastes suaves, onde a luz e a escuridão não são opostos, mas parceiros em uma dança. A ausência de som amplifica a experiência visual. O único ruído é o da sua própria respiração, calma e ritmada dentro do capacete. É um ambiente perfeito para a contemplação. Você pensa sobre a natureza da percepção, como nossa compreensão do mundo é moldada por nossas circunstâncias. Para um ser que tivesse nascido e crescido nesta lua, a existência de 2 sombras seria a norma. Seria a visão de uma única sombra, em um mundo como a Terra, que pareceria estranha, incompleta, minimalista. O universo não tem um ponto de vista preferido. Cada mundo tem sua própria verdade,
sua própria física manifesta. E ao experimentar esta nova verdade, nossa própria mente se expande. As categorias rígidas de certo e errado, normal e anormal começam a se dissolver. Tudo é apenas uma questão de perspectiva. E desta perspectiva, sob dois sóis, a realidade é mais rica, mais complexa e infinitamente mais interessante. Agora, um evento espetacular começa a se desenrolar no céu violeta. As duas estrelas, em sua dança orbital, estão se aproximando do horizonte. Estamos prestes a testemunhar um pôr do sol duplo. O primeiro a se pôr é o Sol maior, a estrela laranja. Ele desce lentamente em direção às montanhas distantes, inflando em tamanho e mudando de cor. O laranja se torna um vermelho sangue profundo. A atmosfera tênue da lua dispersa sua luz, criando um halo vibrante ao seu redor. O céu se tinge de tons de rosa, magenta e púrpura. As sombras projetadas por ele se alongam dramaticamente, esticando-se por quilômetros através da planície. Por um momento, a paisagem é dominada por estas sombras longas e escuras. A sombra fantasma, projetada pela anã vermelha, quase desaparece em comparação. Então, o disco laranja toca o topo das montanhas. A luz diminui rapidamente. O mundo mergulha em um crepúsculo alaranjado, mas não é a noite. O segundo sol, a anã vermelha, ainda está alto no céu. Sozinho agora, ele banha o mundo em um brilho monocromático e fantasmagórico. Tudo assume um tom avermelhado. As rochas, a poeira, seu próprio traje. A sombra escura desapareceu, substituída por uma única sombra pálida e difusa. O mundo parece mais suave, mais misterioso. É como se tivéssemos entrado em outra dimensão, um mundo iluminado apenas por uma brasa cósmica. O crepúsculo vermelho dura por um tempo. É um período de calma e quietude. A temperatura da superfície começa a cair rapidamente, mas em nossa nave imaginária estamos perfeitamente confortáveis. Observamos a anã vermelha seguir seu caminho pelo céu. Ela também começa sua descida em direção ao horizonte, em um ponto diferente do primeiro pôr do sol. Sua jornada é mais rápida. O pequeno disco vermelho mergulha em direção às montanhas e o segundo crepúsculo começa. Desta vez, o céu não explode em cores. Em vez disso, a luz vermelha simplesmente se desvanece, como uma fogueira que se apaga lentamente. A escuridão sobe do chão para encontrar o céu. As últimas brasas de luz vermelha se agarram aos picos das montanhas mais altas e, em seguida, desaparecem. E então, a noite chega. Mas que noite! A ausência dos dois sóis revela um espetáculo de uma magnificência indescritível. O céu está tão densamente povoado de estrelas que parece não haver espaço escuro entre elas. A faixa da Via Láctea atravessa o firmamento, não como uma nuvem leitosa, mas como um rio de luz ofuscante, com suas nebulosas escuras claramente visíveis como silhuetas. Galáxias vizinhas são visíveis a olho nu como pequenas manchas de luz difusa, e pairando majestosamente acima de tudo está a silhueta do gigante gasoso, Kepler 16b, seu planeta pai. Ele é fracamente iluminado pela luz das estrelas e talvez um sistema de anéis finos seja visível ao seu redor. A noite aqui não é escura, mas prateada. É uma escuridão luminosa, cheia de promessas de outros mundos e outras maravilhas. É o final perfeito para um dia impossível. De volta à nossa nave, observamos a noite estrelada através da janela panorâmica. O silêncio do cosmos nos envolve como um cobertor quente. A experiência de testemunhar um mundo com duas sombras e dois sóis
nos deixa com uma sensação de admiração e paz profunda. A física, que muitas vezes parece abstrata e distante, revelou-se como uma artista, pintando uma paisagem com as leis da óptica. O que parecia uma violação das regras era, na verdade, uma demonstração mais complexa e elegante dessas mesmas regras. A luz ainda viaja em linha reta. Os objetos ainda bloqueiam a luz para criar sombras. A única diferença era a presença de uma segunda fonte de luz que transformava uma equação simples em uma obra-prima de complexidade. Esta jornada nos ensina a olhar para o nosso próprio mundo com novos olhos, a apreciar a beleza na simplicidade de nosso único sol e nossa única sombra. Mas também nos ensina a permanecer abertos ao inesperado, ao maravilhoso, ao que parece impossível. O universo é vasto e cheio de sistemas estelares binários. Isso significa que, neste exato momento, em inúmeros planetas e luas espalhados pela galáxia, o espetáculo das sombras duplas está se desenrolando. Em alguns desses mundos, as duas estrelas podem ser de cores diferentes, como azul e amarelo, criando sombras coloridas. Em outros, as estrelas podem estar tão próximas que parecem um único sol alongado. As variações são infinitas. Cada sistema é uma obra de arte única. A existência de planetas como Kepler 16b, os chamados planetas circumbinários, foi teorizada por muito tempo, mas encontrá-los foi um desafio monumental. A técnica do trânsito, que busca por pequenas quedas no brilho de uma estrela quando um planeta passa à sua frente, torna-se incrivelmente complexa em um sistema binário. Os astrônomos precisam desembaraçar as quedas de brilho causadas pelo planeta das quedas causadas pelas próprias estrelas se eclipsando. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma conversa alta. Foi necessária a precisão do telescópio espacial Kepler, que monitorou o brilho de mais de 150 mil estrelas simultaneamente para encontrar esses sinais sutis. O anúncio da descoberta de Kepler 16b em 2011 foi um marco. Ele foi o primeiro planeta circumbinário a ser detectado de forma inequívoca. Foi a confirmação de que os mundos de Tatooine não eram apenas ficção. Eles eram reais. Desde então, vários outros planetas circumbinários foram encontrados, cada um com sua própria configuração orbital única. Alguns orbitam estrelas muito próximas, outros orbitam estrelas muito distantes. Alguns estão na chamada zona habitável, a região orbital onde a água líquida poderia existir na superfície de um planeta rochoso. A possibilidade de uma lua habitável, com oceanos e, talvez, vida orbitando um gigante gasoso sob a luz de 2 sóis, não é mais um devaneio. É um campo ativo de pesquisa científica. E isso nos enche de uma esperança tranquila e de uma curiosidade sem fim. Vamos nos aprofundar um pouco mais na física por trás da estabilidade deste mundo. Como um planeta pode manter uma órbita estável ao redor de 2 estrelas? A chave está na distância. Se um planeta estiver muito perto do par de estrelas, as forças gravitacionais conflitantes o puxariam em direções diferentes, tornando sua órbita caótica e instável. Eventualmente, ele seria ou engolido por uma das estrelas ou ejetado do sistema para sempre. No entanto, se o planeta estiver a uma distância suficientemente grande do par de estrelas, a atração gravitacional combinada delas começa a se parecer com a de uma única estrela massiva. A uma distância segura, Kepler 16b não vê 2 estrelas separadas.
Ele sente um único centro de gravidade, e sua órbita ao redor desse centro é estável por bilhões de anos. Os astrônomos calcularam o que chamam de raio crítico para a estabilidade. Kepler 16b orbita a uma distância confortavelmente maior que esse raio. Sua existência é uma dança em uma corda bamba gravitacional, mas é uma dança que ele domina com perfeição. Esta estabilidade é o que permite que o espetáculo das duas sombras aconteça dia após dia, milênio após milênio. É uma harmonia nascida do caos aparente das forças duplas. É um lembrete de que, mesmo nos sistemas mais complexos, o universo tende a encontrar um equilíbrio, uma ordem, uma beleza matemática. E essa ordem subjacente é profundamente relaxante. Ela nos diz que, por baixo da superfície das coisas, há uma estrutura, um padrão, uma lógica calma que governa tudo. Pensemos agora no clima e nas estações em um mundo como este. Na Terra, nossas estações são causadas principalmente pela inclinação do eixo do nosso planeta em relação à sua órbita ao redor do Sol. Mas em uma Lua, orbitando Kepler 16b, a história seria muito mais complexa. Haveria, é claro, as estações causadas pela inclinação de seu próprio eixo. Mas haveria também um ciclo climático muito mais longo e sutil, impulsionado pela órbita das duas estrelas-mãe. Quando as duas estrelas estão do mesmo lado do planeta, a quantidade de energia que a Lua recebe é máxima. Seria um período de verão estelar. Quando as estrelas estão em lados opostos do planeta, a energia recebida seria menor, resultando em um inverno estelar. Além disso, os eclipses frequentes entre as duas estrelas causariam flutuações rápidas e regulares na quantidade de luz e calor que chegam à Lua. O clima seria uma interação complexa de múltiplos ciclos. Seria um padrão meteorológico de uma riqueza que mal podemos imaginar. Talvez houvesse ventos que mudam de direção, dependendo de qual sol está mais alto no céu. Talvez as tempestades fossem desencadeadas pelos eclipses. A complexidade é fascinante. É um quebra-cabeça celestial, cujas peças se encaixam para criar um ambiente único. E ao contemplar essa complexidade, nossa mente se acalma. Deixamos de lado nossos próprios quebra-cabeças diários e nos perdemos na grandiosidade dos padrões cósmicos. A cor da luz emitida por uma estrela depende de sua temperatura. Estrelas mais quentes são azuis, enquanto estrelas mais frias são vermelhas. Nosso Sol é uma estrela amarela, de temperatura intermediária. No sistema Kepler 16, temos uma estrela laranja e uma anã vermelha. A combinação de suas luzes cria um ambiente de iluminação único. Imagine a fotossíntese em um mundo assim. Se a vida vegetal evoluísse em nossa lua imaginária, ela teria que se adaptar para capturar a energia de duas fontes de luz com espectros de cores diferentes. Talvez as plantas tivessem folhas de uma cor escura, quase preta, para absorver a maior quantidade possível de luz de ambas as estrelas. Ou talvez houvesse dois tipos diferentes de pigmentos fotossintéticos, um otimizado para a luz laranja e outro para a luz vermelha. As florestas, se existissem, poderiam ter uma folhagem de um roxo profundo ou de um verde azulado escuro, cores que nos pareceriam totalmente alienígenas. A evolução é a maior artista de todas, e ela usa a paleta de cores fornecida pelas estrelas locais. A vida, se existir em tais mundos, seria uma prova da incrível adaptabilidade da biologia. Ela nos lembraria que nosso modelo de vida
baseado em um sol amarelo e plantas verdes, é apenas uma das infinitas possibilidades que o cosmos tem a oferecer. E ao pensar nessas infinitas possibilidades, uma sensação de maravilha e humildade nos preenche, nos ajudando a relaxar e a nos entregar ao sono. Vamos voltar nossa atenção para as sombras. Elas são mais do que apenas um fenômeno óptico. Elas são portadoras de informação. Na Terra, os astrônomos antigos usavam as sombras para medir o tempo com relógios de sol. Eles as usavam para calcular a circunferência da Terra e a distância até a Lua. A sombra era uma ferramenta de descoberta. Em nossa Lua, em Kepler-16, um astrônomo local teria uma ferramenta muito mais rica à sua disposição. Ao estudar as duas sombras, ele poderia aprender tudo sobre seu sistema solar. A mudança no comprimento e na nitidez da sombra laranja, ao longo do dia, revelaria o movimento do Sol maior. A sombra vermelha, por sua vez, contaria a história da anã vermelha. O ângulo entre as duas sombras revelaria a separação angular entre as estrelas no céu. Os momentos em que uma das sombras desaparece indicariam um eclipse. Ao medir cuidadosamente as sombras ao longo de muitos ciclos, um cientista paciente poderia mapear as órbitas de ambas as estrelas, a órbita de seu planeta pai e a órbita de sua própria Lua. A paisagem inteira seria um observatório a céu aberto, um computador analógico gigante que resolve as equações da mecânica celeste em tempo real. A dança das sombras no chão seria um reflexo direto da dança das estrelas no céu. E nesta conexão entre o pequeno e o grande, entre a sombra de uma rocha e a órbita de um sol, encontramos uma beleza profunda e uma ordem tranquilizadora. A ideia de dia e noite é completamente subvertida aqui. Em certas épocas do ano orbital do planeta, os dois sóis estariam em lados opostos do céu. Isso significa que, quando um sol se põe, o outro está nascendo. O resultado seria um dia perpétuo. Um crepúsculo eterno, talvez, mas nunca a escuridão total da noite. Imagine como isso moldaria a biologia e a psicologia de qualquer forma de vida. Não haveria o ritmo circadiano de vigília e sono que governa a vida na Terra. O conceito de descanso teria que evoluir de uma maneira completamente diferente. Talvez os seres locais tivessem períodos de dormência, ou talvez sua biologia não exigisse o sono como o conhecemos. Em outras épocas do ano, os dois sóis estariam próximos um do outro no céu. Eles nasceriam e se poriam juntos, criando um período de dia mais intenso, seguido por uma noite longa e escura, iluminada apenas pelas estrelas distantes. A vida neste mundo teria que ser adaptável a mudanças ambientais radicais. Ela teria que ser resiliente e flexível. Esta variabilidade, esta falta de um ritmo constante, pode parecer estressante para nós, que estamos acostumados com a previsibilidade do nosso ciclo de 24 horas. Mas para um ser nativo, seria simplesmente a forma como o mundo funciona. Seria a sua normalidade. E ao contemplar essa normalidade alienígena, somos convidados a questionar as nossas próprias suposições sobre o que é necessário e o que é universal. E essa libertação de nossas próprias perspectivas é um passo importante para um relaxamento profundo. A gravidade nesta lua, como mencionamos, é mais fraca. Isso tem consequências profundas para a geologia e a topografia. As montanhas podem ser mais altas, os desfiladeiros mais profundos. A erosão, sem água ou vento forte,
Seria um processo extremamente lento, impulsionado principalmente por impactos de micrometeoritos e pela expansão e contração térmica da rocha durante os ciclos de iluminação. A paisagem seria antiga, preservada, quase como um museu geológico. Cada cratera, cada falha na rocha contaria uma história de bilhões de anos. Caminhar por esta paisagem seria como caminhar pelo tempo. Poderíamos ver as camadas de poeira depositadas ao longo de eras, cada uma com uma composição química ligeiramente diferente, refletindo a história da atividade vulcânica ou de impactos de asteroides. A ausência de uma atmosfera densa também significa que o céu estaria sempre limpo. Não haveria nuvens para obscurecer a visão dos dois sóis ou das estrelas. A clareza seria absoluta. A conexão com o cosmos seria constante e inegável. Para nós, que vivemos sob um cobertor de ar que dispersa a luz e esconde as estrelas durante o dia, essa exposição constante à vastidão do universo seria uma experiência transformadora. Seria um lembrete perpétuo do nosso lugar no todo. E sentir essa conexão, essa pertença ao cosmos, é uma das sensações mais pacíficas que podemos experimentar. O som, ou a sua ausência, é um personagem central em nossa jornada. O espaço é silencioso, e em uma lua com uma atmosfera tão tênue, o silêncio seria quase total. Não haveria o som do vento, o murmúrio de um riacho, o canto dos pássaros. O silêncio seria profundo, absoluto. Para nós, acostumados a um mundo cheio de ruídos, esse silêncio poderia ser inicialmente desconcertante, mas logo ele se tornaria uma fonte de grande paz. Sem distrações auditivas, nossos outros sentidos se aguçariam. A visão se tornaria mais nítida, mais focada nos detalhes sutis da paisagem e no jogo de luz e sombras. A percepção do nosso próprio corpo, da nossa respiração, se tornaria mais presente. O silêncio nos forçaria a voltar para dentro, a ouvir os ritmos do nosso próprio ser. Neste silêncio, poderíamos quase ouvir o movimento das estrelas, não como um som, mas como uma percepção da mudança constante. Poderíamos sentir a rotação lenta da lua sob nossos pés. O silêncio não seria vazio, mas cheio de presença. Seria a linguagem do próprio universo. E ao nos sintonizarmos com essa linguagem, nossa mente também se aquietaria. Os pensamentos barulhentos do dia a dia se dissipariam, substituídos por uma quietude serena, um estado de pura observação e de ser. E neste estado de quietude, o sono pode vir naturalmente, suavemente, como a noite que desce sobre este mundo silencioso. Vamos pensar na mitologia que poderia surgir em um mundo assim. As culturas humanas sempre teceram histórias sobre o sol e a lua, o dia e a noite, a luz e a escuridão. Nossos deuses solares são frequentemente poderosos e masculinos, enquanto as divindades lunares são misteriosas e femininas. Como seria o panteão de deuses em um mundo com dois sóis? Talvez as duas estrelas fossem vistas como irmãos divinos, um brilhante e benevolente, o outro mais fraco e temperamental. Ou talvez fossem amantes cósmicos, cuja dança no céu determinava o destino do mundo abaixo. Os eclipses seriam eventos de grande significado mitológico. O momento em que a anã vermelha passa na frente da estrela laranja poderia ser visto como um desafio, um teste. O desaparecimento completo da anã vermelha atrás da gigante laranja poderia ser interpretado como um período de sacrifício e renovação. As duas sombras poderiam ser vistas como a alma e o espírito de uma pessoa.
duas partes de um todo que nunca podem ser separadas. As histórias que os seres inteligentes contariam sobre seu universo seriam ricas em dualidade, em parcerias, em interações complexas. Sua filosofia poderia ser menos focada em opostos binários, como bem e mal, luz e escuridão, e mais focada em espectros, em nuances, em interdependência. E ao imaginar essas mitologias alienígenas, somos lembrados de que as nossas próprias histórias, as nossas próprias maneiras de entender o mundo, são apenas uma possibilidade entre muitas. E essa relatividade cultural é profundamente libertadora. A descoberta de Kepler 16b foi feita por uma equipe de cientistas dedicados que passaram anos analisando dados, procurando por padrões, testando hipóteses. Foi um triunfo da colaboração humana e da curiosidade insaciável. Pense no momento da descoberta. Um cientista, talvez tarde da noite, olhando para um gráfico de dados de brilho estelar. Ele vê a queda de brilho regular causada pelo eclipse das duas estrelas. Mas então ele nota algo mais. Quedas menores, mais irregulares. A princípio, ele pode pensar que é ruído nos dados, um erro do instrumento. Mas ele persiste. Ele aplica modelos matemáticos complexos. E lentamente, o padrão emerge. As pequenas quedas de brilho correspondem perfeitamente a um terceiro corpo, um planeta, orbitando ambas as estrelas. O momento de eureka, a realização de que ele é a primeira pessoa na história a confirmar a existência de um mundo Tatooine, deve ter sido de uma alegria imensa. É uma alegria pura, a alegria da descoberta. É a recompensa por horas de trabalho paciente e meticuloso. Esta história nos lembra do poder do espírito humano para desvendar os segredos do universo. Nós, uma espécie que evoluiu em um planeta com um único Sol, somos capazes de estender nossa mente através de anos-luz de distância e compreender a mecânica de um sistema solar completamente diferente. E essa capacidade de compreender, de buscar o conhecimento, é uma das nossas qualidades mais nobres e esperançosas. A luz das estrelas de Kepler 16, que os astrônomos detectaram aqui na Terra, deixou suas fontes há 245 anos. Ela viajou pelo vácuo do espaço por 2 séculos e meio para nos trazer sua mensagem. Quando essa luz começou sua jornada, a Terra era um lugar muito diferente. A Revolução Industrial estava apenas começando. A eletricidade era uma curiosidade de laboratório. A ideia de voar, de viajar para o espaço, pertencia ao reino da fantasia. A luz é uma máquina do tempo. Olhar para as estrelas é olhar para o passado, e isso nos dá uma perspectiva profunda sobre a nossa própria existência. Nossa vida, nossa civilização, é um piscar de olhos na escala de tempo cósmica. As estrelas que vemos no céu podem já não existir mais. Suas luzes ainda viajando em nossa direção, como um eco póstumo. Esta vasta perspectiva de tempo pode ser avassaladora, mas também é profundamente calmante. Ela nos liberta da tirania do momento presente. Nossas preocupações e sucessos imediatos perdem um pouco de seu peso quando vistos contra o pano de fundo de eras cósmicas. Somos parte de uma história muito maior, uma história que começou com o Big Bang e que se estenderá por bilhões de anos no futuro. Somos poeira de estrelas, temporariamente reunida para contemplar as próprias estrelas. E nesta realização encontramos um lugar de paz e aceitação. Imagine a arte que poderia ser criada em um mundo banhado por luz laranja e vermelha.
Os pintores teriam uma paleta de cores completamente diferente. Os tons quentes dominariam. As sombras não seriam apenas escuras, mas coloridas, um elemento ativo na composição. Os fotógrafos poderiam brincar com a exposição dupla natural, capturando a nitidez de uma sombra e o borrão da outra na mesma imagem. Os arquitetos teriam que projetar edifícios que levassem em conta a iluminação vinda de duas direções diferentes. As janelas poderiam ser posicionadas para capturar a luz da manhã de um sol e a luz da tarde do outro. Os espaços interiores seriam um jogo constante de luz e penumbra, mudando ao longo do dia de maneiras complexas e belas. A estética de toda uma civilização seria moldada pela natureza dual de sua luz. A beleza que eles perceberiam no mundo seria diferente da nossa. Mas o impulso de criar, de capturar essa beleza e compartilhá-la, seria o mesmo. A arte é uma linguagem universal. É a maneira como as consciências processam e expressam sua experiência da realidade. E ao imaginar a arte de um mundo com dois sóis, celebramos esse impulso universal e nos conectamos com a criatividade que existe em todos nós. E a música? Poderia a música de um mundo assim refletir a dualidade de seu céu? Talvez a música fosse baseada em harmonias duplas, em duas melodias que se entrelaçam, se separam e se unem novamente, como as órbitas das duas estrelas. Talvez o ritmo fosse complexo, refletindo os múltiplos ciclos do sistema. A órbita da Lua, a órbita do planeta, a órbita das estrelas. Poderia haver instrumentos projetados para criar sons que evocassem a sensação da luz laranja e da luz vermelha. A música não seria sobre oposição, mas sobre parceria, sobre contraponto. Seria uma música que celebra a complexidade e a interconexão. Ao ouvir essa música imaginária, podemos sentir uma ressonância com a nossa própria busca por harmonia. Em nossas vidas, também tentamos equilibrar diferentes forças, diferentes papéis, diferentes desejos. A música de Kepler 16 seria um lembrete de que a harmonia não vem da simplicidade, mas do equilíbrio bem-sucedido da complexidade. E ao encontrar esse equilíbrio, encontramos a paz. Deixe que essa música imaginária o embale, uma sinfonia celestial de duas vozes, levando-o suavemente para o sono. A busca por exoplanetas, por mundos além do nosso sistema solar, é uma das aventuras mais emocionantes da ciência moderna. Cada novo planeta descoberto é um novo ponto de dados, uma nova peça no quebra-cabeça de como os sistemas solares se formam e evoluem. Descobrimos planetas gigantes orbitando muito perto de suas estrelas, os Júpiteres quentes. Descobrimos superterras, planetas rochosos maiores que o nosso. Descobrimos planetas que orbitam estrelas mortas, como anãs brancas e pulsares. E descobrimos os planetas circumbinários, os mundos com dois sóis. O que todas essas descobertas nos mostram é que a diversidade de mundos no universo é muito maior do que jamais imaginamos. O nosso sistema solar, com seus planetas bem comportados em órbitas quase circulares, pode ser a exceção, não a regra. O universo é um laboratório cósmico, constantemente realizando experimentos com a física. E nós somos os sortudos observadores que estão apenas começando a catalogar os resultados. Esta era de descobertas é inspiradora. Ela nos enche de um senso de propósito e de aventura. Estamos mapeando nosso lugar no cosmos, e cada mapa, cada nova descoberta, nos ajuda a entender um pouco melhor quem somos e de onde viemos.
E esse sentimento de compreensão e pertencimento é profundamente reconfortante. Nossa jornada imaginária está chegando ao fim, mas a imagem do planeta com duas sombras permanecerá em sua mente. A imagem de duas silhuetas se estendendo no chão, uma nítida e uma fantasmagórica. A imagem de um pôr do sol duplo, pintando o céu com cores impossíveis. A imagem de uma noite iluminada por um rio de estrelas e pela presença majestosa de um gigante gasoso. Essas imagens são um presente do universo. Elas são um lembrete de que a realidade é muitas vezes mais estranha, mais bela e mais imaginativa do que qualquer ficção. Elas nos convidam a olhar para cima, para o céu noturno, com um novo senso de admiração. Cada ponto de luz é um sistema solar em potencial, com suas próprias maravilhas e seus próprios segredos. Alguns podem abrigar mundos de água, outros, mundos de lava. E alguns, muitos deles, abrigam mundos com 2 ou mais sóis. O universo não é um lugar vazio e monótono. É um lugar vibrante, dinâmico e infinitamente criativo. E nós somos parte dessa criatividade. Deixe que essa sensação de admiração o preencha. Deixe que ela lave qualquer tensão ou preocupação que ainda reste em seu corpo. Você é parte de algo vasto, antigo e belo. E neste momento, tudo o que você precisa fazer é descansar. É se permitir flutuar neste oceano de estrelas. A história de Kepler. 16b é uma história sobre perspectiva. De perto, a física do sistema parece caótica e complexa. As forças gravitacionais duplas, as órbitas elípticas, os eclipses constantes. Mas quando damos um passo para trás, quando olhamos para o sistema como um todo, uma ordem e uma estabilidade notáveis emergem. O planeta encontrou um caminho seguro, uma órbita harmoniosa que lhe permite existir por bilhões de anos. É uma lição valiosa para nossas próprias vidas. Muitas vezes, quando estamos no meio de uma situação complexa, tudo parece caótico e esmagador. Estamos muito perto para ver o padrão, mas se conseguirmos nos distanciar um pouco, se conseguirmos ganhar perspectiva, muitas vezes descobrimos que há uma ordem subjacente, um caminho a seguir. A calma não vem de evitar a complexidade, mas de encontrar a harmonia dentro dela. O sistema Kepler-16 é um mestre zen cósmico, nos ensinando a arte de encontrar o equilíbrio em meio à dualidade. Ele nos ensina que duas forças aparentemente conflitantes podem, na verdade, trabalhar juntas para criar algo estável e belo. E com este pensamento, permita que sua mente encontre seu próprio ponto de equilíbrio, seu próprio centro de calma. Respire fundo e sinta a estabilidade dentro de você, como a órbita silenciosa de um planeta distante. A escuridão do espaço entre as estrelas não é um vazio. Ela está preenchida por campos magnéticos, por partículas de alta energia, por poeira cósmica e, mais misteriosamente, por matéria escura e energia escura. O que vemos, a matéria luminosa das estrelas e galáxias, é apenas uma pequena fração do que realmente existe. O universo é, em sua maior parte, invisível aos nossos olhos. As sombras que vimos em nossa lua alienígena eram uma ausência de luz visível. Mas o universo tem suas próprias sombras, em uma escala muito maior. As grandes nuvens de poeira que obscurecem nossa visão do centro da Via Láctea são uma delas. A matéria escura, que não interage com a luz, mas cuja gravidade molda a estrutura das galáxias, é outra. O universo é um jogo de esconde-esconde,
ele revela algumas de suas belezas abertamente, como as estrelas brilhantes, mas esconde seus maiores segredos na escuridão. E essa presença do invisível, do desconhecido, não é assustadora, é excitante. Ela nos diz que ainda há muito a descobrir, muito a aprender. A jornada do conhecimento está apenas começando, e esta noite, enquanto você se prepara para dormir, você pode descansar, sabendo que, mesmo na escuridão, o universo está cheio de maravilhas, visíveis e invisíveis, esperando para serem descobertas. E o sono é, em si, uma jornada para o nosso próprio universo interior, um lugar de mistério e descoberta. Voltamos lentamente de nossa viagem. A nave da imaginação refaz seu caminho através do túnel de estrelas. As nebulosas coloridas e as galáxias distantes se despedem de nós. A visão dos dois sóis, laranja e vermelho, se desvanece em nossa mente, deixando para trás uma memória de calor e admiração. A esfera azul e branca da Terra cresce à nossa frente, acolhedora e familiar. Descemos suavemente através da atmosfera, de volta à segurança e ao conforto do seu quarto. Sinta novamente o peso do seu corpo, a textura dos lençóis, a temperatura do ar. Você está de volta, mas algo mudou. Você carrega consigo a memória de um lugar impossível. A memória de duas sombras dançando no chão. Essa memória é uma semente de admiração plantada em sua mente. Ela o lembrará de que o universo é um lugar de infinitas possibilidades, que as regras que conhecemos são apenas uma parte de uma história muito maior, e que mesmo nos conceitos mais simples, como luz e sombra, podem se esconder complexidades e belezas extraordinárias. Deixe que essa sensação de admiração seja a sua companheira esta noite. Deixe que ela transforme seus sonhos em jornadas para outros mundos, para outras realidades. O universo está dentro de você e ao seu redor. Tudo o que você precisa fazer é fechar os olhos e ouvir. Para finalizar nossa palestra, vamos refletir sobre a natureza da descoberta. Kepler, 16b, não foi inventado pela ficção científica, foi previsto. A mecânica celeste, as leis de Newton e Einstein já continham a possibilidade de sua existência. A ficção apenas lhe deu uma imagem, um nome, um lugar em nossa imaginação cultural. A ciência, então, foi procurá-lo e o encontrou. Isso nos mostra uma bela sinergia entre imaginação e investigação. A imaginação nos permite sonhar com o que poderia ser. A ciência nos dá as ferramentas para descobrir o que realmente é. E muitas vezes, a realidade se mostra ainda mais incrível do que nossos sonhos mais ousados. Ninguém em Star Wars imaginou as sombras coloridas, as estações estelares complexas, a dança orbital precisa que a ciência revelou. A realidade é a maior fonte de inspiração. E ao aprender sobre ela, ao estudar as leis que governam o cosmos, não estamos diminuindo sua magia. Pelo contrário, estamos aprofundando nossa apreciação por ela. Estamos aprendendo a ler a poesia escrita na linguagem da matemática e da física. E essa poesia é a mais bela canção de ninar que existe. Uma canção que nos fala da ordem, da beleza e da interconexão de todas as coisas. Deixe que essa canção o embale agora, enquanto você desliza para um sono profundo e reparador. Nossa jornada chegou ao fim. Viajamos 245 anos-luz para testemunhar um milagre da óptica. Vimos um mundo onde o dia é pintado com as cores de dois sóis diferentes, um laranja e um vermelho. Pisamos em uma lua silenciosa
e vimos nossas próprias sombras se duplicarem, um eco fantasmagórico de nossa presença. Assistimos a um pôr-do-sol que aconteceu 2 vezes, seguido por uma noite iluminada por 1 bilhão de estrelas. O que parecia violar as leis da física era, na verdade, sua mais bela e complexa manifestação. O planeta com 2 sombras não é uma anomalia, mas um lembrete de que o universo é vasto e diverso, cheio de maravilhas que desafiam nossa experiência cotidiana. Ele nos ensina que a realidade é muitas vezes mais rica e poética do que a nossa imaginação. Espero que esta viagem tenha acalmado sua mente e preparado seu espírito para uma noite de descanso profundo. O universo continua sua dança silenciosa lá fora, e você, agora, pode se juntar a ele em seu próprio ritmo de repouso e sonho. Muito obrigado por me acompanhar nesta exploração. Se você gostou desta viagem relaxante, por favor, considere se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações. Deixe um like se a história o ajudou a relaxar e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu adoraria saber como você se sentiria ao ver um pôr-do-sol duplo com seus próprios olhos. Que sensação isso despertaria em você? Agora, feche os olhos, respire fundo, tenha bons sonhos e até a próxima viagem.